40 anos, casado, pai de 2 filhos. Paulo Rodrigues graduou em Letras e Filosofia pela Universidade Estadual do Maranhão. Exerce o magistério desde 1998, com atuação em cidades da região do Vale do Pindaré e Alto Tori. O professor Paulo Rodrigues é poeta e escritor, com 6 livros publicados, 2 dos quais premiados. A obra, uma interpretação para São Gregório, e premiado pela União Brasileira de Escritores, a mais antiga instituição de escritores do Brasil, sediada no Rio de Janeiro. E a obra Cinelândia, premiada pela Literatura e Fechadura de São Paulo. O nosso entrevistado de hoje é ainda membro da Academia Poética Brasileira e correspondente da Academia Zedoquense de Letras. Atualmente, Paulo Rodrigues é acadêmico de Direito e gestor da Unidade Regional de Educação de Santo Inês. Professor Paulo Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Bancada Meio Norte. Boa tarde, é uma alegria enorme estar aqui com vocês da Meio Norte, sendo entrevistado por você, que é este tão profícuo comunicador aqui do Vale do Pindaré, viu? Muito obrigado. Professor Paulo Rodrigues, vamos começar falando um pouco sobre o seu trabalho no campo magistério. São mais de 20 anos lecionando e certamente tem muita história para contar. A gente gostaria de conhecer aí um pouco dessa história. Verdade, eu adentrei o magistério muito novo, influenciado por um grande professor que nós tínhamos aqui no Vale do Pindaré, professor Pedro de Araújo Filho, que entrou em contato comigo na extinta escola Inês Galvão, ali na Rua das Cajazeiras. Eu fazia a 5ª série e ele entrou como professor de língua portuguesa e começou a trabalhar a literatura. Lá nós lemos Os Escravos, de Castro Alves, Dom Casmurro, de Machado de Assis, A Mulher que Matou os Peixes, da Clarice Lispector. E eu fiquei envolvido pela palavra, pelas metáforas, pelo universo simbólico da literatura, e acabei fazendo algumas graduações, algumas licenciaturas, e comecei a trabalhar em sala de aula, de forma que nós desenvolvemos um trabalho muito interessante na rede municipal de educação de Santo Inês durante muitos anos. Depois eu adentrei a rede estadual de ensino, fui professor de inúmeras universidades e faculdades aqui na região, inclusive eu fui o primeiro professor contratado da UEMA, do Centro de Zedoca, o SESID, e para lá eu passei num seletivo que era exclusivo para filologia românica e língua latina, certo? De maneira que nós temos uma contribuição bastante importante no magistério aqui desta região todinha, porque nós acreditamos que a educação é este instrumento capaz de fazer as pessoas atravessarem uma sociedade injusta, como é a sociedade brasileira. Verdade. O Antônio Cândido, este grande crítico literário que nós tivemos no Brasil, ele dizia que a palavra é um instrumento salvador. E eu acredito muito nisso. Inclusive, a palavra é um instrumento salvador da minha vida. Portanto, eu procuro desenvolver no magistério, nas atividades todas que envolvem a palavra, este amor e este trabalho muito sério em torno do simbólico, da palavra, das metáforas, da poesia, da literatura. Certo. O professor, sobre o poeta e escritor, estamos falando de Paulo Rodrigues. Fale um pouco sobre as suas obras, sobre as suas premiações, o que isso representa não apenas para o Vale do Pindaré, mas também o que representa para todo o estado do Maranhão. É importante, é uma pergunta instigante, na verdade. Eu tenho 6 livros publicados, como você bem colocou,
2 deles foram lançados por editoras aqui mesmo do Maranhão, a 360 Graus de São Luís. E os outros 4 são lançados por editoras nacionais, a editora Penalux de São Paulo e a editora Folheando. Com os 4 que foram lançados para o Brasil, eu tive a grata satisfação, a alegria de sair premiado em 2 grandes concursos, Prêmios Nacionais de Literatura. O primeiro foi em 2019, pela União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, que é a mais antiga instituição de escritores do Brasil. Para você ter uma ideia, Mário de Andrade, Vinícius de Moraes, Cassiano Ricardo, autores clássicos da literatura brasileira, pertenceram à União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. Certo. E em 2019, nós fomos premiados. Recebemos a premiação na Academia Brasileira de Letras, o prêmio é chamado Álvares de Azevedo, e nós participamos da premiação, estivemos por mais de 15 dias no Rio de Janeiro e tivemos também a alegria de falar na Casa da Cultura Brasileira, que é a ABL, durante 20 minutos por conta da premiação. Em 2020, eu venci um prêmio ainda maior de literatura, que é o Prêmio Literatura e Fechadura de São Paulo. Nós tivemos 192 inscrições de livros de 5 países que falam língua portuguesa. Maravilha. E lá eu tive a sorte de vencer em primeiro lugar, receber a premiação e fechar um contrato de 2 anos com a editora Folheando. E isso me abriu as portas para revistas nacionais de literatura, para jornais nacionais de literatura, como é o Relevo, que já publicou textos nossos aqui, de outros autores da região, por conta dessa premiação. A revista Brasil Drummond, de São Paulo, a revista Malarmagens, do Rio, a Revestréis, aqui do Piauí. São revistas que têm a colaboração do Paulo Rodrigues e de autores da região por conta dessas premiações, que elas acabam dando visibilidade para os autores que não estão nos grandes centros. Nós estamos numa cidade importante que nós amamos, mas é no interior do Maranhão, distante de São Paulo e Rio, e a premiação dá essa visibilidade para que o trabalho surta um efeito diferente. E é isso que nós estamos vivenciando hoje na literatura de Santo Inês, da região. Tá certo. Hoje você está na gestão da unidade regional de Santo Inês. Quais são as principais ações desenvolvidas pela URI, pela URI, atualmente? Na unidade regional de educação de Santo Inês, nós desenvolvemos as ações todas, os planejamentos, os alinhamentos com a SEDUC. Nós somos uma extensão da Secretaria Estadual de Educação do Estado, mas nós também implementamos projetos que falam um pouco da nossa territorialidade, das questões que nos tocam mais intimamente aqui no Vale do Pindaré. Por conta disso, nós desenvolvemos no mês de junho um festival de toadas para estudantes do ensino médio e cantadores profissionais de toda a região, e isso movimentou a pesquisa, a reflexão, a produção de saberes em torno do fenômeno que é a toada, de maneira que nós tivemos uma participação muito efetiva dos estudantes da rede estadual e uma participação também dos cantadores, porque afinal de contas o Pindaré é esse coração cultural do Maranhão, inclusive no Bumba Boi. Certo. Desenvolvemos um trabalho hoje muito relevante, reconhecido no Estado, no tocante à modalidade de educação do campo, que é feito na Regional de Educação de Santo Inês, palestras, projetos, atividades, visita de campo, essa busca de parceria entre as escolas agrícolas e as empresas, de maneira que os meninos que estudam nas escolas familiares agrícolas possam estagiar nas empresas e aumentar a sua expertise nas diversas áreas que eles estudam. E realizamos uma mostra científico-cultural pedagógica das escolas da educação do campo, mostrando a potencialidade acadêmica e científica desses estudantes. São trabalhos, você não imagina, belíssimos,
com a profundidade acadêmica e científica enorme e que a comunidade precisa conhecer, divulgar e ampliar esses saberes. Mas mais que isso, nós entendemos, como o Edgar Morin entendia, que a educação deve se entrecruzar com a questão cultural, e nós desenvolvemos lá desde o início do ano de 2022 o projeto Balaio Literário. O que é o Balaio Literário? É um projeto que leva a literatura contemporânea para dentro da escola. Nós fazemos a leitura, trabalhamos com os livros literários contemporâneos, fazemos as análises e fazemos também a produção de textos nessa linha do que é o dizer contemporâneo, o dizer da nossa quadra histórica. Não contentes com isso, nós estamos levando também autores do Brasil, do Maranhão e da região para dentro das escolas dos 12 municípios da nossa regional. Então, autores como Luísa Cantanhede, Altemar Lima, Sebastião Ribeiro, Mário Lincoln e Salgado Maranhão, que é hoje, sem nenhuma dúvida, o maior poeta da literatura contemporânea brasileira após a morte do Ferreira Goulart, o outro maranhense. São autores que desfilam hoje pelas escolas da rede estadual de ensino da nossa regional. Isso nos alegra bastante, porque nós sabemos, reconhecemos e entendemos que esse casamento entre cultura e educação promove certamente novas aprendizagens. Certo, muito importante. Para mim, professor, o livro ele vai ser sempre livro, né? Hoje está crescendo muito a questão da literatura digital, em PDF e assim por diante, mas para mim o livro ele nunca vai perder a sua essência. Eu gosto de pegar no papel, né? Isso é muito importante. Certamente, você me faz lembrar um texto da Clarice Lispector, um conto, não é? Em que a Clarice Lispector diz que a menina se apaixonou tanto pelo livro que ela não era mais uma menina com balinhas, bombons e sorvetes. Ela com o livro parecia uma mulher com seu amante. Porque é um lance realmente, essa relação que nós devemos ter com o livro, com o texto impresso, sobretudo quando é texto literário, o romance, sim, a peça de teatro, a crônica, o conto, e a poesia, que é a linguagem mais erguida, um lance realmente de paixão. Eu acho que essa paixão que você tem pelo livro é uma paixão que eu carrego e certamente muitos telespectadores que nos assistem agora também carregam no coração. Nós precisamos realmente, se pensamos numa formação efetiva, forte e fundamentada, ter essa relação com os livros. Sim, verdade. É um assunto muito importante, né, para você que nos acompanha em casa, né, você que acompanha o programa Bancada Meio Norte. A literatura, ela sempre deve estar no coração do brasileiro, né? Isso sem sombra de dúvida. Santo Inês se prepara para receber grandes nomes da literatura. Você pode falar um pouco sobre esse momento especial? Olha, dia 12 agora, próxima sexta-feira, nós estaremos recebendo no auditório da Unidade Regional de Educação de Santa Inês o presidente da Academia Poética Brasileira, o jornalista Mário Lincoln, direto de Curitiba. E por que ele está vindo a Santa Inês? Porque ele observa a seriedade do projeto que nós desenvolvemos hoje nas escolas dos 12 municípios da nossa regional, com esse objetivo de divulgar o autor de literatura contemporânea brasileira, maranhense e regional nas nossas escolas. Ele vai participar do primeiro café literário da Unidade Regional de Educação de Santa Inês, que é um aspecto dentro do projeto Balaio Literário. Nós também receberemos na sexta-feira a Luísa Cantanhede, que é uma poeta de Santa Inês e vive em Teresina já há mais de 30 anos e foi eleita recentemente presidente da Academia Piauiense de Poesia. Para nós é uma honra enorme observar que as pessoas, filhas de Santa Inês, estão avançando nos estudos, avançando na carreira literária e assumindo os mais altos postos pelo Brasil afora.
de maneira que nós fazemos esse trabalho com a literatura, mas fazemos também um reconhecimento público, porque isso é deveras importante e necessário. O Mário Lincoln vai estar aqui conosco 11 e 12, presidente da Academia Poética Brasileira, e vai nos brindar com uma palestra no dia 12, certo, sobre a importância da literatura contemporânea brasileira. Além disso, nós teremos um sarau com poetas da região e bacana, muita música boa, porque é preciso comemorar, discutir, refletir em torno do fenômeno literário. Certo, muito bom. Professor Paulo, a gente está chegando ao final do programa, né? E eu creio que não vai faltar a oportunidade do senhor estar aqui, né, falando muito mais aí sobre literatura, porque isso é muito importante, é bonito, né, quando se fala de literatura, né, quando se fala da cultura, né, quando se fala da poesia, né, isso é importante, é gostoso ouvir falar sobre este assunto. Mas eu gostaria de deixar a oportunidade para o senhor fazer as suas considerações finais. Claro, nas considerações finais eu quero dizer que além do dia 12, nós receberemos o Mário Lincoln, e no dia 19 nós teremos a alegria também de receber o maior poeta da língua portuguesa no momento contemporâneo, que é o Salgado Maranhão, numa outra atividade do Balaio Literário. Todos vocês, telespectadores, estão convidados. Participem, porque é um momento cultural, literário e também de muita aprendizagem. Sim, com certeza. Estaremos lá fazendo a cobertura do evento. Rapaz, nós ficamos agradecidos. Tá certo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecendo você, telespectador. Na segunda-feira estaremos de volta mais cedo. Estaremos começando às 11h30 da manhã, tá? 11h30 da manhã, o programa Bancada Meio Norte. Muito obrigado você, que Deus nos abençoe. Um ótimo final de semana. Se você for se divertir, se divirta. Se for beber, não dirija. Beba com moderação. Tome todos os cuidados. Eu acharia melhor você ir para a igreja, né? Porque seria muito mais confortável, tá? Mas um forte abraço a todos e que Deus assim nos abençoe.